Maior receita da história do Fluminense. Desafio para o Flusão no Campeonato Brasileiro. E Germancano recebe diagnóstico. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem, como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do Tricolor das Laranjeiras. E é claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas antes preste atenção. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Apertando ele de graça, não custa nada. Você vai se tornar um inscrito do BTB Esportes, acompanhando o nosso conteúdo diário. E é claro, tratando-se desse vídeo do Flusão. Já se inscreveu? Aperta no botãozinho do like, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo para mais e mais torcedores do Flu, porque tem sido uma semana recheada de informações. Nessa quinta-feira, é o Dia do Trabalhador. Vamos auxiliar aí todos os torcedores do Flu para não ter o trabalho de ter que pesquisar, fazer nada disso. Vamos trazer o giro de informações e apurações aqui do BTB Esportes. Fechou? Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo, porque temos muito o que falar sobre esse dia a dia do Fluminense. Iniciando com maior receita da história. Hoje no Globo Esporte, também no Jornal Lance, sai um balanço do Fluminense sobre a sua receita e suas dívidas. O Fluminense divulgou isso ontem. E o demonstrativo financeiro referente ao ano de 2024 deixou o torcedor abismado em 2 pontos. O primeiro sobre a receita bruta do clube, que foi ali algo interessantíssimo. E o segundo sobre o tamanho da dívida que o Fluminense tem dentro desses próximos anos. Em carta anexada ao documento do presidente do clube, Mário Bittencourt destaca a receita de 684 milhões. A dívida, por sua vez, atinge a casa de 865. Então, teoricamente, o Fluminense não tem lucro. Para atingir um lucro, vai ser muito difícil. Sejamos verdadeiros aqui, porque se o Fluminense tem uma receita de 684 e ainda tem uma quitação de dívida em aberto de 865, é um Fluminense que ainda vai ter que trabalhar pelo menos mais um ano para poder quitar essa dívida, que teoricamente não vai ser quitada sim, a não ser que tenha um aporte financeiro. Por isso que a SAF é uma saída para aí dessa maneira começar a pensar em como desenvolver essa grande perda que o Fluminense vai ter dos 865 milhões. Ah, Yuri, se trabalhar 2 anos tendo uma receita de 684, vai pagar. Não, porque o Fluminense tem muitas dívidas em relação a outras coisas. O Fluminense tem que arcar com o salário, não pode atrasar salário de funcionário, salário de jogador, salário dos médicos, da galera da fisiologia, do departamento de futebol, entre outros e outros pontos que não podem ser atrasados. O recorde em arrecadação tem como principal motivo a venda de jogadores, com 268 milhões de lucro, com a venda do André, do Alexandre, entre outros, beleza? Os principais negócios que alavancaram o valor, como eu falei, André a Wolverhampton, que foi de 132 milhões, o Alexander ao Al-Ahly, que foi de 56 milhões. Como efeito de comparação, o balanço de 2023 trouxe apenas 16 milhões em vendas. Então olha a diferença, o Fluminense arrecadou 268 milhões em vendas, em 2023 fez apenas 16 milhões, olha a diferença, é gigantesca. O Fluminense teve aumento de receita também devido ao plano de sócio-torcedor, de 56 milhões para 69 milhões. E de patrocínio também, que antigamente, né, no ano retrasado, era de 49 milhões, e em 2024 foi de 78 milhões em comparação a essa última temporada. Por outro lado, o valor passivo da dívida total passou de 822 milhões para 865 milhões. Então o Fluminense aumentou a dívida ativa do clube. Contudo, apesar do aumento absoluto, a movimentação não preocupa a gestão tricolor. A dívida teria ultrapassado 1 bilhão apenas com a correção da taxa Selic. O clube registrou ainda um superávit de 114 mil, sendo uma das únicas equipes da Série A com saldo positivo do último ano. Segundo a empresa Sports Value, o Fluminense foi o 12º clube no Brasil em 2020, foi de 12º em 2020 para 5º colocado em 2024 entre as marcas mais valiosas do futebol brasileiro. O valor do tricolor passou de 45 milhões para 129 milhões de dólares, uma valorização de 185% durante esse período. Então o Fluminense tem aí uma dívida muito grande que não preocupa o clube, porque entende que pode ser algo pago a longo prazo e vai melhorando essa receita que vai entrando. Yuri, por que da SAF então? Porque o Fluminense quer quitar essa dívida de uma maneira a ter um aporte financeiro. Ponto. Essa seria a saída talvez mais rápida e mais prática. Mas para vender o Fluminense dentro de uma SAF, uma sociedade anônima de futebol, tem que ter um comprador justo, correto e que vai agregar à equipe. Não adianta trazer qualquer pessoa, porque vai receber o aporte e aquele gestor vai manter o seu trabalho junto à diretoria do Fluminense, junto ao que vai restar de associativo dentro do clube. Então assim, são pontos e pontos a gente tratar aqui. Vai ter gente que vai defender a SAF, vai ter gente que não vai defender, e eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Olhando esse super déficit que o Fluminense teve e olhando essa déficit, né, que o Fluminense teve em relação à perda ao aumento, né, da dívida, no caso a perda de ativos, porque o Fluminense terá que pagar,
como você observa, para chegar na casa dos 869 milhões que hoje é a dívida do Fluminense, tem que ter uma SAF, tem que ter um aporte financeiro? Olhando matematicamente, para mim, a única saída é essa. Ou o Fluminense mantém o associativo e vai pagando essa dívida de pouco em pouco em muitos anos. O Fluminense atingir essa quitação de dívida vai demorar aí mais de 10, mais de 15 anos. Enfim, vamos ver como é que pode ficar aí essa sequência, né, de trabalho do Fluminense dentro desses próximos anos, enfim. E o Fluminense que vai ter um desafio, né? Desafio pro Flusão no Campeonato Brasileiro, porque o Atlético Mineiro já se organiza para voltar a jogar na Arena MRV. A informação veio do Globo Esporte e diz que o estádio está em fase final da troca do piso para a grama sintética. Para quem não sabe, o gramado da Arena MRV estava sendo muito criticado pelos jogadores e está recebendo a implementação da grama sintética. Após atrasos por conta da demora da chegada do material em Belo Horizonte, a instalação do gramado artificial está avançada. Bruno Musi, CEO do Atlético, disse que há vistoria marcada para o dia 5 de maio. Entretanto, para você, torcedor, entender, no dia 11 de maio, o Fluminense visita o Galo pelo Brasileirão. Jogo esse em que existe a possibilidade do piso fazer a sua estreia contra o Tricolor. O dirigente, no entanto, não coloca uma data certa para a primeira partida com a grama sintética. Porém, como a gente pode anexar que a vistoria vai acontecer no dia 5, no dia 11 já estaria apto a ter uma estreia do gramado, se tiver tudo ok, junto com o piso instalado para a Arena MRV. Ele soltou a seguinte aspas, o Musi: a grama tá toda aí, ainda em instalação, tem muita coisa para fazer, para ficar pronta. A gente tem as instalações das catracas também, a gente tem os laudos de segurança. Inicialmente está previsto para ter uma visita aqui no dia 5 de maio. E aí, a partir dessa visita, vamos poder cravar se vamos fazer a reabertura dia 11 ou mais para frente. Torcer para que o Galo continue mandando esse jogo contra o Fluminense no Mineirão, porque aí o Fluminense não vai ter esse desafio do gramado sintético. A gente sabe que há uma dificuldade do Tricolor em jogar nesse tipo de formato de estádio, nesse tipo de formato de gramado, perdão. É uma dificuldade do Flu, isso é normal. O Renato deu uma opinião recentemente muito polêmica sobre o gramado sintético do Estádio Olímpico Newton Santos. Então fica a torcida para que não tenha nada demais e que ali, é claro, o gramado não atrapalhe o desenvolvimento do jogo, caso seja na Arena MRV, ou fica a torcida também para que a partida aconteça no Mineirão, onde o Atlético tem mandado seus jogos justamente por conta dessa reforma que a Arena MRV vem recebida. É uma arena que foi muito criticada por muitas coisas, né? Inicialmente teve que passar por uma reforma porque tinha muitos pontos cegos. Eu já estive na Arena MRV, acho uma arena por fora muito bonita, muito bem estruturada, mas por dentro realmente é uma arena que deixa muito a desejar. Não gostei do formato, até mesmo para trabalho da imprensa. Não achei um estádio muito legal. A acústica não é muito interessante. É um estádio que tem muitos acessos para as áreas de fora e aí teve confusão, né? No caso, eu estava na ocasião da final da Copa do Brasil, fazendo a cobertura como reportagem de campo, e a confusão do lado de fora fez com que o gás lacrimogêneo entrasse dentro do estádio, o gás de pimenta dentro do estádio, então muitas pessoas passando mal, enfim. Não foi uma experiência muito legal na Arena MRV. Vamos prosseguir com as notícias e falar de Cano recebendo o diagnóstico da sua lesão. E relaxa o coração, torcedor, porque não é para se preocupar tanto. O Cano realizou novos exames médicos nesta quarta-feira e após deixar o gramado com dores na vitória por 1-0 sobre a Aparecidense pela Copa do Brasil, o argentino teve constatada uma distensão em ligamento do joelho esquerdo. Em nota, o Fluminense informou que a lesão é de grau 2 e não será necessário que se realize uma cirurgia. Existe um temor que o problema acarretasse numa lesão no ligamento cruzado anterior do joelho ou até um rompimento, que prolongaria o retorno ali para 8 meses no mínimo, galera, para vocês entenderem. No caso do atacante, o prazo otimista para a recuperação prevê a volta entre 4 a 6 semanas. O Fluminense acredita que o jogador não perderá a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Em nota, se manifestou oficialmente sobre a lesão. Abre aspas. O jogador germancano foi submetido a exames de imagem e teve constatado uma lesão de grau 2 do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O atleta já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho. Cano deixou o campo com dores durante uma partida contra a Aparecidense pela Copa do Brasil nesta terça-feira, dia 29. O tratamento é conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica, então fica aí um tema menos delicado para o torcedor tricolor poder escutar, poder se tranquilizar. Não vai ter que passar por cirurgia o germancano. Pelo menos isso é um ponto positivo, isso é um ponto legal. O Thiago Silva deixou ali a sua mensagem de carinho, deixou a sua mensagem ali de colaboração para o jogador se recuperar logo. Outros jogadores do Fluminense comentaram que o Cano é um cara muito importante, passou por um período muito complicado, ficou fora durante ali um período de lesão e agora vai retornar. Expectativa, Yuri, para ele voltar. Galerinha, pode ser um mês, tá? De 1 mês a 1 mês e 15 dias. O Cano vai tentar se recuperar antes, até porque já está acostumado com o departamento médico, é um cara que vai ter uma recuperação o quanto antes. O Fluminense vai intensificar isso para que em junho/julho ele esteja apto a jogar o Mundial de Clubes.
Então ele deve estar tudo pronto com o Cano até o final de maio. Ele viajaria com a delegação em junho para estar na disputa do Super Mundial. Fechou? Galera, é isso. Vai chegando ao fim mais um vídeo aqui na tela do BTB Esportes. Agradecer a todo mundo que me acompanhou, mas mais uma vez, pedir para você deixar o like, o comentário, o compartilhamento e a inscrição aqui embaixo. É muito importante. Também te convidar a conhecer a Alfa. A Alfa é a casa de apostas mais segura do Brasil. É claro, sempre um lance à frente, te deixando as melhores odds do mercado. Eu vou trazer odds especiais para você que vai acompanhar o duelo do Flusão no sábado. Fechou? Em rodada essa contra o Sport. Partida que vai ser um jogo muito interessante no estádio do Maracanã e eu estarei por lá. Vou trazer as odds especiais, mas já faz aqui o seu cadastro na Alfa no link que está aqui na descrição. Veja as odds do mercado, faça seu depósito e comece a usar a Alfa sempre um passo à frente. Fechou? Galera, eu me chamo Yuri Duque, muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares. Um forte abraço. Tchau, tchau.